Hoje a pergunta, a partir das decisões de ontem da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Brasil deveria ou não liberar o cultivo de maconha para uso medicinal? A decisão de ontem foi de aprovação de um regulamento para venda e produção de produtos derivados de cannabis, de canabidiol, mas de rejeição à liberação do plantio para uso medicinal no Brasil. Os nossos convidados, psiquiatra, psicanalista, vice-presidente da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, Dr. Sérgio de Paula Ramos, bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde. Doutor advogado Walter Beirich, que representa a Associação de Pacientes Santa Cannabis, é uma ONG de Florianópolis, que atende também famílias com pacientes no Rio Grande do Sul, pacientes que fazem uso medicinal. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, ficamos à disposição para o debate. Dr. Sérgio de Paula Ramos, acertou a Anvisa em proibir o cultivo, o plantio de maconha para uso medicinal no Brasil? Acertou, foi uma medida prudente, né, que se espelha em vários acontecimentos mundo afora, onde, de certa maneira, o controle social sobre a maconha foi afrouxado, não é? Mas eu acho que ela podia ter sido mais específica. Ela liberou a cannabis, quando na realidade, se você for ler a minúcia do artigo, o que cabe ser liberado é o CBD1 e CBD2, né? Quer dizer, os canabidióis, componentes da maconha, que sim, parece que existe alguma ação terapêutica em algumas doenças raras e específicas. Então, eu implico muito com esse termo maconha medicinal. Não existe nenhuma evidência que a maconha fumada produza algum bem-estar para a saúde. Não existe. E mesmo o CBD, né, se você comparar com placebo, em algumas doenças tem algum resultado. No entanto, se você comparar com as medicações já existentes no mercado, sobram apenas duas indicações, que é a epilepsia maligna na infância e a esclerose múltipla lateral amiotrófica. São as duas únicas que realmente têm um resultado... Uma comprovação científica, doutor? Cuidadosa, científica, através de meta-análises, enfim, né? Então, não se aplica, e nenhum desses trabalhos mostra maconha fumada, e mostra muito menos maconha. É sempre o canabidiol. Então, o que a Anvisa deveria ter, assim, liberado, e a meu juízo faria bem, seria o canabidiol, e com liberação específica. Ela tenta corrigir na sua decisão esse desvio, enfim, conceitual, ao fixar que para cannabis com até 0,2% de THC, que seja o receituário comum. Acima disso, o receituário azul, né? Vocês sabem que azul a gente só usa para remédios absolutamente controlados, né? Então, mas isso é uma porta de entrada, porque medicamento, que deve ser na forma, em geral, sólida, comprimidos, o THC não tem papel nenhum terapêutico. Então, o que deveria ter sido liberado, sim, é o canabidiol, né? Não só para efeito medicinal, uma vez prescrito, mas também para efeito de pesquisa. Walter Beirich, como o senhor, representando a associação, vê a decisão da Anvisa? A nossa avaliação, e a minha especialmente, eu discordo da posição do Dr. Paula Ramos, porque o que nós temos visto na associação, inclusive hoje saiu uma matéria no NSC Santa Catarina, com entrevista de mães de crianças lá, foi veiculada hoje, lá que é o antigo grupo RBS, né, de crianças com Tourette, né, que passaram a usar o óleo, não fumado, obviamente, né, passaram a usar o óleo produzido com a cannabis e tiveram uma melhora expressiva nos seus tics, que eles chamam, né, nos seus espasmos musculares, né. Outro exemplo que a gente tem é a própria... O que fomentou a fundação dessa associação foi que a avó do presidente da associação, uma senhora de 83 anos, sofria Parkinson e já não conseguia dormir.
estava toda travada, não conseguia mais expressar sua fala, não conseguia se alimentar, tinha incontinência urinária, e ele, através de um amigo, descobriu que isso poderia ser benéfico para a avó dele e conseguiu o óleo e passou a ministrar para a avó dele, que hoje leva uma vida normal para a idade que ela tem. Então, na nossa avaliação, a não permissão do cultivo controlado, até para deixar registrado aqui que a associação não trabalha para o fim recreativo, né? Que nós não entendemos qual é o objetivo da Anvisa com este movimento. Ou seja, eu posso ter uma empresa que eu me sujeitando às regras da Anvisa, de boas práticas, montar um laboratório, me sujeitar a toda a regulamentação da Anvisa, eu posso importar a matéria-prima. A matéria-prima é produzida aqui. Então, o porquê que eu sendo empresário, me colocando no papel de um empresário da área de medicamentos, não poderia, como já teve propostas anteriores da Anvisa, em ambiente controlado, com biometria, controles de acesso, por que não poderia plantar aqui no país, colher aqui no país e fabricar daqui? Por que eu tenho que importar isso de alguém que planta lá fora? Então, isso para nós causou espécie. Nós não conseguimos entender o porquê disso, né? É uma dúvida, uma indagação que a gente deixa também. É possível controlar somente o uso medicinal com tantos consumidores de uso recreativo no Brasil? O mundo inteiro está nos mostrando que não, né? E mais, né? A medicina não progride sobre relato de casos, né? Se você pega um caso, 2 casos, que alegam ter sentido melhora com o uso sei lá do que, né? Isso pode ser muito bem acreditado a efeito placebo, né? Então, o que a gente cita e refere são estudos absolutamente controláveis, controlados nas suas variáveis, para a produção do conhecimento científico, né? E, repito, nesta vibe, nessa balada da produção do conhecimento científico, há apenas 2 doenças consensuadas para o canabidiol, né? Nós moramos no Brasil. O canabidiol, acho que é bom explicar, ele é uma molécula... Um componente. É um componente, é uma das mais de 100 substâncias encontradas nesta planta chamada cannabis sativa. Que é a maconha. Que é a maconha. Outro componente é o THC, que é o componente que dá o barato, né? E que não tem nenhum efeito terapêutico, só danoso, né? O que acontece nos locais onde isto foi... Porque é uma estratégia da indústria. Tem um conceito que é clássico na nossa área, que é o seguinte: toda vez que você cai a percepção de risco, você aumenta o consumo, né? Isso em qualquer droga, né? Caiu a percepção de risco sobre beber e dirigir, aumenta acidente de trânsito, beber e dirigir. Aumentou a percepção de risco, diminui acidente. Isso é o que se constata no dia a dia. O que a indústria da maconha, a poderosa indústria da maconha, quer fazer com essa coisa que insistem em chamar de maconha medicinal? Não existe maconha medicinal. Por que insistem nisso? Para diminuir a percepção de risco e, com isso, aumentar o consumo. O senhor acha que daí numa ideia de pavimentar um caminho para a liberação? É o que aconteceu no mundo inteiro, né? Primeiro liberam a tal da maconha medicinal, depois liberam para uso recreativo. Vai criando um ambiente favorável à aprovação das leis. Eu não tenho a menor dúvida, vamos inventar aqui agora um neologismo, o maconhismo vai ser o tabagismo do século XXI. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. E os dados, principalmente os americanos, que são craques em produção de dados, né, já mostram isso de uma forma escandalosa. No estado do Colorado, o consumo quase dobrou. O Canadá, que acabou de legalizar agora há pouco, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, eu tive a honra de participar de uma mesa redonda com o representante do Canadá. Ele diz, olha, e nós tínhamos uma pergunta para ele, porque essa coisa da percepção de risco afeta sobretudo os jovens, né? Você não vai, Kelly, você não vai puxar fumo mais ou menos por causa da maconha medicinal.
Agora, o jovem que já tem uma coisa entendi. plantada na sua cabecinha, que maconha não dá nada, porque é verde, porque é planta, não sei o quê. Ó, tá vendo? Agora até serve para remédio. Cria-se no imaginário uma redução de danos. Uma diminuição da percepção de risco. E aí o que aconteceu? O nosso Uruguai, aqui pertinho, né, dobrou o consumo, e aqueles que defendiam a legalização da maconha mesmo, pura e simples, como aconteceu no Uruguai, como aconteceu agora no Canadá, como aconteceu no estado do Colorado, diziam, não, mas aí o crime vai cair. Não aconteceu. No Uruguai os dados não mostram. Não, ao contrário. Pelo contrário, aumentou tráfico Aumentou. e homicídios também. Homicídios. A minha pergunta pode ser para os dois também, mas, doutor, em relação a esses casos específicos, né, de quem tem a doença, eles alegam que é muito caro trazer. Eu até não tenho conhecimento, né? Acho Mas que o Walter pode dizer quanto custa hoje para para importar o trazer, remédio. até teve um deputado que disse que trazia escondido, enfim, né? E a minha pergunta é se tem alguma maneira de baratear para essas famílias. Para começar, que você não consegue fazer direto, você tem que fazer um processo na Anvisa, que hoje só para a Anvisa despachar o processo são 60 dias, depois mais o processo de importação, né? É de R$3.000 para fora por mês para algum Por mês, 3 mil por mês, mais. para um tratamento, né? Com remédios homologados lá fora, né? Patenteados e que são trazidos para cá. Inclusive... O que vocês defendem é que a indústria aqui brasileira produzisse a maconha para produzir o produto, que ainda não é classificado como um medicamento, mas seria um medicamento, aqui para deixar mais barato. Essa seria a defesa para a produção local? O objetivo da entidade é auxiliar as pessoas, principalmente pessoas carentes que auxilia, a ter acesso a esse tipo de medicamento, tanto através dos processos da Anvisa, que essas pessoas não têm conhecimento, porque desde 2014 o Conselho Federal de Medicina, na resolução, se não me engano, 2113, ele permite, e aí eu concordo com o doutor, em algumas hipóteses, a prescrição do profissional médico do canabidiol, né? De acordo com a avaliação do profissional. Então, eu até por curiosidade, hoje acessei o site do Conselho Federal de Medicina para ver se isso ainda estava em vigor, até para não falar uma bobagem aqui, e ainda está, inclusive teve uma discussão no Conselho Federal de Medicina, agora 11 de novembro, sobre até essa resolução, né, que está mantida, e que sim, a discussão até que foi feita lá é que os médicos tenham, digamos assim, parcimônia na prescrição do canabidiol. Mas, para todos os efeitos, isso é uma regulação do órgão de classe dos médicos e que permite, em determinadas hipóteses, a prescrição deste princípio. E essa orientação do Conselho vale apenas para as indicações onde o canabidiol tem um efeito terapêutico comprovadamente maior do que a medicação vigente, né? Porque, repito, né, se for contra o placebo, isso por que não usar a medicação que está no mercado, que é muito mais barata, né? Então, só nos casos em que comprovadamente tem melhor ação do que o remédio existente, e aí, volto a dizer, esclerose e epilepsia maligna, aí sim, vale a pena, né? Mas aí se prescreve o canabidiol, e não a maconha, não a medicinal, nada disso, né? E sempre há um risco, né? Em todas as profissões existem os maus profissionais, né? Quando o estado da Califórnia liberou a maconha medicinal, não sei se na ocasião vocês tiveram a oportunidade de passar por lá, ali na praia de Santa Mônica tinha uma série de barraquinhas chamada Médicos do Verde, e que o adolescente ia lá, pagava uma consulta $50 e saía com uma receita de maconha. Por quê? Porque ele alegava dor nas costas. Foi a maior epidemia mundial de lombalgia em adolescentes. Resultado. Coloca os ouvintes na conversa. Alguns dos nossos ouvintes fazem um raciocínio que o senhor já deve ter respondido várias vezes, que é em relação ao álcool e à maconha, né? Cria-se uma ideia de que a maconha é menos danosa do que o álcool, ou provoca menos mal do que o álcool, né? Altera menos, enfim. Essa é uma das perguntas presentes aqui, né? Eu estou reunindo algumas, dizendo aqui, então tem que proibir a bebida alcoólica também. Como é que a gente responde a isso, doutor?
nós temos que ser mais específicos na resposta, né? Entre os jovens de 10 a 25 anos, não existe nenhuma droga mais danosa do que a maconha. A maconha, nesta faixa etária, é a droga mais danosa que existe, né? Já em adultos, principalmente depois dos 50 anos, não existe nenhuma evidência científica que maconha faça mal. Aí podem advogar os mais radicais. Sim, não existem evidências porque não é uma faixa etária que até agora interessou pesquisar maconha. Pode ser que agora vai se descobrir que também faz mal. Não esqueçam o que aconteceu com o tabaco. A gente começou a descobrir que tabaco dava câncer de pulmão, depois câncer de esôfago, depois câncer de bexiga, e assim vai, né? Mas até o presente momento não existe nenhuma comprovação que maconha, que a pessoa comece a usar depois dos 50 anos, tem algum mal-estar para a saúde. Já o álcool tem, né? Então, todas as drogas de abuso são lesivas à saúde. Depende do momento em que são usadas, quanto, com que frequência, etc. E o ouvinte faz muito bem em justapor a maconha ao álcool e também ao tabaco, porque são bons exemplos. Quais são as drogas mais usadas no país, vocês sabem? Não, drogas de abuso? Álcool e tabaco. Não por coincidência, são as duas lícitas. Liberadas. As duas lícitas. O que vai acontecer liberando a maconha? Vai aumentar o consumo e vai explodir isso no colo da rede sanitária. É o plano, o senhor concorda, Walter Beirich, que é o plano da indústria abrir um mercado para a maconha recreativa no Brasil? Eu não posso te responder, não sei te responder essa pergunta, né? O que eu posso te colocar é que o que a gente está percebendo no dia a dia. Hoje a associação trata aqui, que é uma associação jovem, 150 pacientes, e tem uma única associação no Brasil que tem uma autorização judicial para fazer o plantio, que é no Rio Grande do Norte, que é a Abrace. Eles tratam lá 2.000 famílias, né? O que se nota, o que se deseja, o que se espera é para aquelas pessoas conseguir dar o acesso a um tratamento, me fugiu a expressão, a um tratamento diferenciado, me fugiu a expressão agora, a um tratamento com o canabidiol, nos casos em que essa pessoa já teve acesso ao tratamento médico, a medicações que estão no mercado, e isso não teve efeito prático na saúde e na vida dessas pessoas, né? Então, essa associação que trata cerca de 2.000 famílias lá no Rio Grande do Norte, eles já têm um histórico e estão fazendo a pesquisa científica, isso aí, e ainda logicamente não está concretizado. Eles têm uma massa grande de pessoas e eles firmaram com a associação aqui de Santa Catarina, lá de Santa Catarina, um convênio para trocar experiências, no sentido de, se essa associação de Santa Catarina, nossa associação, conseguir a autorização judicial, que está sendo ingressado na justiça amanhã, para que também... Vocês vão entrar com uma ação na justiça... Amanhã. Pedindo autorização para o cultivo coletivo, né? Que é justamente isso que a Anvisa disse que não, exatamente, né? Nos na sujeitando... decisão. E daí quem produziria... Aí é o que eu vou explicar. Nos sujeitando a uma regra que a própria Anvisa já antes de... Porque agora eles cindiram essa autorização. A questão do plantio, neste momento, eles disseram que não é possível e estão para regulamentar a importação da medicação. Só que quando se estava discutindo o cultivo, ela fixou uma série de critérios, né? O nosso pedido judicial vai ser que a associação plante, tem autorização para plantar, e vai depender do judiciário, né? Nos sujeitando às regras que a própria Anvisa já criou, que é monitoramento 24 horas, sistema de alarme, tem uma infinidade de regras. Acesso
pessoas cadastradas que terão acesso à planta. E a produção depois do produto final com canabidiol seria feita onde? Num laboratório? Tudo, exatamente, né? Para a produção de óleo, né? Com plantas específicas, né? São inúmeras espécies, né? da cannabis, com plantas específicas, cada uma que tem um teor de THC e CBD para cada tipo de moléstia. Eu sei que a gente está encerrando, falta um minuto, né? Mas eu queria também trazer o relato, já que a gente falou um pouco sobre isso, de alguém que tem um caso na família, né? Meu nome é Cantídio, sou de Santa Maria, tenho uma filha de 6 anos. Ele explica um pouco do que é a síndrome que ela tem. E ele diz que depois, ele está fazendo, desde setembro, ela tem feito uso de Epifractan, canabidiol. Pararam as crises, desde lá foi retirada a carbamazepina. E diminuiu as doses dos outros remédios. Só que ele diz, eu tenho que buscar em Rivera, porque aqui não tem. Então, essa dificuldade que a gente mencionava, isso é que né? agora... Ele disse, se vocês tivessem uma filha em casa, vocês entenderiam, ele diz. Ele tem toda a razão. Isso agora que a Anvisa socorre esse tipo de situação. E o preço atualmente no mercado, isso vai cair mais, né? Mas o preço é R$ 1.500 e o sistema de saúde paga até tratamento oncológico a R$ 150 mil por mês. Acho que não terá muita... O ministro disse hoje, inclusive, que ele ministro que o Marterra, SUS, que ele vamos deixar claro que para as doenças, de quem que nós estamos falando, né? Das duas doenças que realmente têm consistência e indicação, perfaz uma população estimada de 200 mil brasileiros. É disso que nós estamos falando. Não é? E nesses casos, sim. Doutor Sérgio Paula Ramos, muito obrigado, volte sempre. Assim que se for convidado. Ah, coisa boa, que bom, é uma honra. Advogado Walter Berit, muito obrigado, volte sempre. Agradeço.